Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, juntos aqui esta noite para louvarmos o nome do Senhor nosso Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade, desta feita ouvindo a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor pregada aos nossos corações. Pela manhã já estivemos reunidos, mesmo que virtualmente, mas estivemos aqui ligados, sintonizados, estudando a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical e agora, pela bondade do Senhor, nos encontramos aqui mais uma vez, desta feita, para ouvirmos a mensagem do Senhor aos nossos corações. Nós damos as boas-vindas a todos que nesta hora estão sintonizados para juntos meditarmos na Palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesse momento de ajuntamento de culto na presença do Senhor nosso Deus. E eu quero convidar você neste momento para que nós leiamos a palavra do Senhor. Eu quero convidar você para nós lermos juntos. Acompanhe aí na sua Bíblia, na palavra de Deus, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos pedir a orientação de Deus em oração para esse momento da mensagem do Senhor, da parte de Deus aos nossos corações. Feche seus olhos e vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, obrigado, Deus, pelo dia que tivemos na Tua presença e pela oportunidade que temos de agora, Senhor, em torno da Tua palavra, ouvirmos a Tua mensagem. Queremos nessa hora, Senhor Deus, te rogar que o Senhor abençoe cada irmão que nesta hora está para ouvir a Tua mensagem, a Tua palavra. Onde quer, Deus, que esse meio alcance, nós te pedimos que a Tua presença seja sentida e que a Tua palavra, Deus, possa chegar aos corações carentes do Teu amor e do Teu cuidado. Ó Deus, abençoa a Tua igreja que nesta hora se reúne, cada irmão, cada pessoa que neste momento juntos estamos para ouvir a Tua palavra e a Tua mensagem. Traz edificação, Deus, ao nosso coração. Ao mesmo tempo, Senhor, nós te rogamos que o Senhor aceite nossa adoração, nosso louvor, e que o Senhor também perdoe nossos pecados, Senhor, nossas iniquidades, a fim de que elas não façam separação entre nós e o Senhor nesse momento. Ó Deus, nos ajude, nós oramos, pedimos isso para a glória do Senhor, que é o nosso Pai, e em nome de Jesus, amém. Eu convido você esta noite para que juntos possamos meditar na palavra de Deus sobre o tema Ofuscando a Paz de Deus. Eu quero que você pense comigo sobre esse assunto esta noite. Esse é o título da nossa mensagem, Ofuscando a Paz de Deus. Meus irmãos, um escritor disse que ele achava por demais difícil duas coisas: encontrar um ímpio triste e achar um cristão alegre. Essas palavras foram ditas por Thomas Watson. E suas palavras, meus irmãos, elas de fato, elas podem revelar uma grande realidade da vida cristã. De fato,
há momentos na vida que parece que a tristeza rege as nossas vidas. Há momentos na vida que parece que os cristãos são as pessoas mais tristes que podem existir. Paulo, quando escreve essa sua epístola aos Filipenses, com certeza uma das preocupações centrais do apóstolo Paulo, meus irmãos, é com a felicidade, o bem-estar e a alegria da igreja de Filipos. Meus irmãos, é fato que forças e fatores influenciam para que nós tenhamos ou não maior expressividade de alegria, de contentamento e de gozo na vida cristã. Às vezes, os problemas, as dificuldades, as contrariedades, as crises que nos assolam, nos levam para uma situação de inferioridade. E nos parece, irmãos, que em muitas ocasiões nós somos de fato as pessoas mais tristes. E em muitas situações parecem que os justos, os cristãos, de fato, são as pessoas mais melancólicas desta vida. Então a citação de Thomas Watson talvez se justifique pelo fato de que em muitas circunstâncias se vê muitos cristãos muito mais depressivos do que expressando a alegria, a fé, o contentamento, a gratidão diante do seu meio, diante das pessoas que lhes rodeiam. Esta é uma realidade, irmãos, que vez por outra pode se ver na vida cristã ao longo dos tempos. Sabe, irmãos, o que nos faz muitas vezes ter uma vida triste? O que nos faz, em muitas ocasiões, sermos pessoas muito mais com aparência de melancólicos do que pessoas alegres, realizadas e felizes? Com certeza, irmãos, uma das coisas que contribui muito para isso é o fato de nós seguirmos os nossos próprios caminhos. A outra é nós seguirmos ou sermos vítimas, de alguma forma, das tiranias desta vida. Os problemas, irmãos, na realidade, ajudam-nos, como cristãos, a andarmos e termos posturas diferentes. O cristão, ele é aquele que de fato sabe e deve saber lidar com os problemas e é o único que deve saber tirar bons proveitos das dificuldades e dos problemas que ele enfrenta no dia a dia. A palavra do Senhor nos diz, no Salmos 11, no verso 5, que o Senhor prova o justo. E o salmista diz assim, reiterando essa ideia: foi-me bom, Senhor, ter passado por provações e por dificuldades. Todos nós sabemos, irmãos, que o ouro, para poder chegar no seu ponto de comercialização, de autovalorização, ele passa por um processo de depuração, de purificação. Por que não dizer, irmãos, que a vida cristã se assemelha a isso? Deus tem purgado, Deus tem purificado a vida dos seus filhos, do seu povo, ao longo da sua existência. É verdade, irmãos, que nós temos passado muitos problemas na vida, como os nossos irmãos passaram no passado. Mas nós, diante dos desafios e das dificuldades da vida, nós temos, irmãos, que respondermos de forma positiva em relação a isso. Por que nós, os cristãos, temos o dever de responder de forma diferente das pessoas que não temem a Deus?
Porque Deus, irmãos, nos colocou numa condição de referenciais. Os seus filhos são aqueles que devem compreender de fato a sabedoria, o poder de Deus e a direção do Senhor, até mesmo em meio às dificuldades e sofrimentos desta vida. Deus espera, irmãos, que a nossa vida, o nosso comportamento não seja ofuscado pela compreensão exata dos propósitos de Deus quando passamos dificuldades. Por isso que essa noite a nossa mensagem nos chama a atenção para nós atentarmos, para nós não nos descuidarmos de que com o nosso comportamento agirmos de tal forma que a paz de Deus venha a ser ofuscada em nossas vidas. Nós precisamos cuidar para que isso não aconteça. Nós temos que entender, meus irmãos, que os problemas ajudam os cristãos a avaliarem a sua fé. Nesse momento de confinamento, em que o mundo todo está assustado com esta pandemia do coronavírus, é um momento também para nós reavaliarmos a nossa fé. É um momento para nós descobrirmos o valor que tem a igreja para as nossas vidas. É um momento para sabermos se a palavra de Deus continua sendo poderosa, eficaz, suficiente e desejada por nós. É um momento também para a gente confiar cada vez mais no Senhor nosso Deus. Sim, meus irmãos, é nesta ocasião que a igreja do Senhor de fato revela como está a sua fé, como está a sua determinação em continuar sendo fiel a Deus, em meio a qualquer surto de pandemia e epidemia ou ameaças em quaisquer âmbito da vida. É nesta hora que nós vamos mostrar para o mundo e para todos aqueles que nos olham como cristãos, se de fato confiamos no Senhor nosso Deus. Então os problemas, irmãos, eles nos ajudam, como cristãos, a avaliarmos a nossa fé. Sabe, a palavra de Deus assim nos diz, em Provérbios: se te mostrares fraco, no dia da provação, pequena será a tua força. Nesses dias que enfrentamos a ameaça do Covid-19, nós perguntamos: como está a sua confiança? Esses dias, conversando com o irmão, ele disse que está tremendamente assustado, continua confinado, com muito medo. E eu disse: meu irmão, vale a pena você se reservar, estar livre de isolamentos sociais, seguindo o que as autoridades recomendam. E eu e você estamos nesse confinamento de obediência por um prazo determinado. Mas não esqueça que Deus está no controle de todas as coisas. Deus é o Senhor das nossas vidas. Não podemos deixar que esse medo nos faça refém, além do temor que devemos devotar e da confiança que devemos tributar tão somente ao Senhor nosso Deus. Ele disse: amém, pastor. É isso mesmo. Meus irmãos, nós precisamos tomar nossos cuidados, é bem verdade. Diante do quadro assustador que o mundo vive atualmente, nosso Brasil, nossa cidade. Porém, nós não podemos esquecer que os nossos olhos, a nossa confiança, tem que estar sempre posta no Senhor nosso Deus, que tudo pode, que conhece todas as coisas. Neste momento, nós, como povo de Deus, devemos demonstrar que a nossa força é forte. Por quê? Porque ela vem do Senhor. Devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Nesta hora, meus queridos irmãos, nós podemos, porque Jesus continua fortalecendo a sua igreja, as nossas vidas. O que é um vírus, irmãos, diante do poder de Deus? Nada. Agindo Deus,
Quem impedirá, nos diz a palavra do Senhor. Então os problemas, o surto de ameaças que nos sobrevêm, seja de qualquer ordem, elas servem para avaliarmos a nossa fé, para sabermos se de fato nós não estamos ofuscando esta paz de Deus que nos é dada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como está você diante da situação atual? Você está entrando numa depressão? E está esquecendo da paz de Cristo que excede a todo o entendimento que lhe foi dado pelo Espírito Santo? Como você está nesse momento? É preciso que você reavalie a sua fé. É preciso que você olhe para os céus, olhe para Deus. Lembremos de Josafá, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que Josafá enfrentou uma grande ameaça. O rei Sinaqueribe veio contra ele, com aquele exército aparentemente invencível. E Josafá fez uma medição entre o seu exército e o exército do rei da Síria. E Josafá disse: eu sei, Senhor, que o meu exército é pequeno. Nós seremos vencidos comparativamente com o poder bélico. Mas, Senhor, nós vamos pôr os nossos olhos em Ti. E a Bíblia nos diz que Josafá, meus irmãos, se ajoelhou, orou, jejuou, se humilhou perante Deus. E Deus, irmãos, ouviu a oração de Josafá e do povo de Israel. A Bíblia diz, irmãos, que Deus deu vitória ao rei Josafá. E tudo aquilo que Senaqueribe intentava fazer contra o povo de Deus, contra Israel, ele não conseguiu realizar. Por quê? Por causa da ação de Deus. Deus é aquele que age, meus irmãos. Deus é aquele que está com os olhos atentos ao clamor, ao sofrimento, à perturbação do seu povo. Deus é fiel na sua palavra. Ele sempre estará com seus olhos postos sobre os seus filhos, sobre o seu povo. Josafá é um grande exemplo, irmãos, entre muitos outros nesse momento. Na hora das dificuldades da vida, na hora das ameaças mortais, como nós devemos nos comportar? Como pessoas desesperadas? Como aqueles que ofuscam a paz de Deus? Não, meus irmãos. Na hora das dificuldades, nós precisamos reavaliarmos a nossa fé. Além de reavaliarmos a nossa fé, nós temos que também tomar algumas atitudes que são muito importantes, muito necessárias nesse momento. Algumas coisas nós precisamos evitar. O que precisamos evitar no meio dessas ameaças e dificuldades? O texto que acabamos de ler, irmãos, nos diz que nós não devemos estar ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Andar nervosos, inquietos, além do que é necessário. Não convém, meus queridos irmãos. A palavra de Deus nos diz claramente aqui: não fiquem preocupados. Não antecipem preocupações desnecessárias. A palavra preocupado, irmãos, é se preocupar antes do tempo. É andar ansiosos. O povo de Deus tem que aprender a descansar em Deus, a confiar no Senhor, em meio às dificuldades da vida, em meio às ameaças. Deus, irmãos, é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em nossas tribulações. Agindo Deus, quem impedirá, se nos diz a palavra do Senhor. Então eu e você temos o dever de continuarmos firmes, confiando no Senhor, cultivando a nossa fé, nos reavaliando diante de Deus, como nós devemos reagir diante do Senhor, frente a essa ameaça que nos cerca, que cerca o nosso país, as nações. Como a igreja do Senhor tem visto isso? Muitos são os depoimentos e testemunhos de como a igreja deve
reagir diante dessa realidade. E nós temos que aprender com isso, meus queridos irmãos. Mas o texto nos sugere o que nós precisamos evitar diante dessa realidade. Então, a primeira coisa é não andarmos ansiosos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus tem cuidado de nós. E Pedro recomenda, na sua primeira carta, no capítulo 5, no verso 7, ele diz assim: lancem sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Eu e você, meus irmãos, eu e vocês, somos testemunhas de que Deus tem cuidado de nós dia após dia. Isso, irmãos, é para que nós entendamos que nós não devemos nos descuidar com relação a isso. Às vezes, o cuidado exacerbado, exagerado, cria em nós uma situação extremamente estressante no nosso relacionamento em casa, com as pessoas que lidamos. Nós precisamos não ponderar demais, não sermos extremistas diante de muitas situações. Salomão diz assim: não sejais demasiadamente justo em vossas coisas, para que não venhais enlouquecer. Então, nesse tempo, irmãos, de ameaça, de pandemia, pelo Covid-19, nós temos que pedir a Deus equilíbrio, paciência. Cuidemos, irmãos, para que nossas casas não se tornem um quartel de general. Cuidemos para que o estresse no lar não seja algo exacerbado. Cuidemos para que o nosso convívio, mesmo em confinamento, não se torne uma coisa insuportável. Se eu e você entendermos que esse momento de confinamento é para que Deus venha trabalhar muitas coisas em nossas vidas que antes nós estávamos sendo descuidados, então nós temos que enxergar que é assim. Então cuidemos, irmãos. A palavra de Deus nos recomenda que nós não devemos ponderar demais. Isso é por demais importante nesta hora. Outra coisa que nós aprendemos como recomendação, que tem relação com essa nossa reflexão agora, com esta mensagem, é que nós não devemos meditar demais nas circunstâncias. Isto significa que nós não devemos estar, irmãos, toda hora e todo momento com essa, digamos assim, histeria. Não, irmãos. Essa paranoia. E a nossa linguagem não pode ser todos os dias, toda hora, em frente aos canais de comunicações, sobretudo aqueles que só falam dessa pandemia. Cuidemos, irmãos. Vamos ter cuidado com isso. Não vamos fazer disso uma meditação sempre do nosso ser. Vamos mudar o foco. Vamos ler a palavra de Deus. Enquanto os meios de comunicações seculares exaltam e colocam isso como uma coisa até em nossa avaliação como algo extremamente exacerbado, com exageros, cuidemos, irmãos. Vamos continuar com os nossos atos de prudência, nos reservando, tendo cuidado, mas vamos devotar tempo para a palavra de Deus, para aquele que é a fonte de nossa confiança. Vamos, irmãos, ouvir a voz de Deus, acima das vozes que nós temos no dia a dia da mídia, que talvez em parte impunha mais medo às nossas vidas e aos nossos corações. Precisamos ouvir a voz de Jesus, que nos acalma, nos aquieta, que nos traz confiança nesse meio de alarme muito grande. Então a exortação de Deus para o meu, para o seu coração agora é que
que nós não devemos meditar demasiadamente nas circunstâncias. Esse foi o pecado dos discípulos. Quando Jesus os convidou para passar para outra margem, eles pegaram o barco e Jesus começou a dar uma descansada, a dormir. A Bíblia nos diz claramente, eu e você conhecemos o texto. Jesus dormiu e grande tempestade se levantou no mar. E ao invés deles se lembrarem que Jesus estava no barco com eles esqueceram disso. Eles fitaram os olhos nas ondas, na tempestade. Esqueceram que o Senhor dos mares estava no barco. O Criador de todas as coisas, Jesus Cristo. Aquele que prometeu que eles chegariam do outro lado e não afundariam ali, estava no barco. Mas eles esqueceram isso. Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos identificamos como esses discípulos. Estão olhando para as ventanias da vida, para as tempestades, para as dificuldades, e estamos esquecendo que Jesus Cristo está no barco. Jesus está conosco. Então, meus queridos irmãos, a exortação da palavra de Deus é que nós não devemos olhar muito para as circunstâncias. Vamos olhar mais para o céu, olhar para a palavra de Deus, olhar para o livramento do Senhor, para a fidelidade do Senhor nosso Deus. Paulo, irmãos, quando escreve essa carta aos irmãos de Filipos, Paulo diz que nós devemos evitar situações que nos trazem amedrontamentos desnecessários. Precisamos, irmãos, aprender a confiar no Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os vossos pedidos. Precisamos orar a Deus, apresentar diante de Deus as nossas necessidades, nossos anseios, nossos medos. Precisamos orar mais. Muitas pessoas estão inseguras e com medo, por quê? Porque estão focando mais no problema, na pandemia, nas notícias, que alimentam muito mais terror e medo do que orar e confiar em Deus, aquele que pode todas as coisas. Então, Paulo, irmãos, ele nos exorta nesse texto, para que a nossa mente e o nosso coração possam ser controlados por uma vida de confiança em Deus, por uma vida de devoção na oração e em gratidão a Deus. Então, o grande desafio meu e seu neste momento é que nós temos que tomar a atitude de não vivermos preocupados além daquilo que não convém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu e você temos provas do cuidado de Deus em nossas vidas. Deus não mudou. Ele é o mesmo que cuidou de mim e de você no dia de ontem e é o mesmo que hoje continua cuidando de nós, os seus filhos, o seu povo. Deus continua no seu trono, regendo todas as coisas, cuidando das nações, de olho em tudo que acontece. Deus não é aquele que abandonou a sua criação, como diz os deístas. Deus criou esse mundo e fez desse mundo um grande relógio, deu corda nesse relógio e foi para a sua glória. Deus não tem mais nada a ver com esta terra. Essa é uma ideia, meus irmãos, que não é coerente com a palavra de Deus. Deus é o Senhor que continua envolvido com a sua criação, cuidando da sua criação. Mesmo que os homens, em boa parte, continuem em rebelião contra a sua vontade, contra os seus ensinos, seus mandamentos, mas Deus ainda continua com a sua misericórdia e cuidado sobre as nações, sobre os povos.
provendo tudo o que é necessário, mandando sol para o justo e para o ímpio, derramando chuva no quintal do justo e no quintal do ímpio. Deus é aquele que continua fazendo com que as ervas brotem, as fruteiras continuem produzindo, as lavouras continuem produzindo. São provas, irmãos, do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida do ser humano. Então nós temos provas de que Deus é aquele que cuida da terra, dos povos, das pessoas, como prova do seu grande amor pela sua criação. Apesar de que os homens, em muitas situações, ofendem ao Senhor nosso Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina para nós evitarmos os tumultos interiores desnecessários. A palavra de Deus nos ensina que devemos retomar a nossa confiança no Senhor nosso Deus. O que devemos fazer? Devemos justamente atentar para esses ensinos da palavra de Deus. Façam conhecidos diante de Deus as vossas necessidades. Esta é a recomendação do escritor sagrado. Não fiquem preocupados, não gastem tempo com aquilo que não é necessário, mas devotem tempo em oração, apresentando diante de Deus os vossos pedidos, com ações de graças. Oh, meus irmãos, como nós precisamos mudar o foco. Vamos mudar o foco. Deixe de andar preocupado demais com aquilo que é desnecessário. Deixe Deus tomar conta, deixe Deus resolver, descansemos em Deus. Gastemos mais tempo em oração, dando graças a Ele, agradecendo a Ele, buscando a Ele em oração. Vamos fazer isso, meus queridos irmãos. O texto nos convoca para nós continuarmos uma vida de oração e de adoração ao Senhor nosso Deus. Este é o caminho pelo qual nós podemos dizer a todas as pessoas que, em meio a todas essas dificuldades e ameaças que vivemos atualmente, a nossa paz em Deus, ela não está sendo ofuscada, muito pelo contrário. A nossa confiança está sendo redobrada no Senhor nosso Deus. Então, o que é que nós precisamos fazer nesse momento, meus irmãos? Nós precisamos orar, nós precisamos continuar adorando a Deus. Adore a Deus onde você está, na sua casa, com a sua família. Adore a Deus, onde quer que você vá. Mesmo em meio a essas circunstâncias, continue confiando, continue orando, continue adorando ao Senhor nosso Deus. Esse é o nosso dever, adorar a Deus acima de todas as coisas. E se assim o fizermos, irmãos, estaremos dando provas suficientes de que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, ela continua guardando os nossos corações em Cristo Jesus. Então a recomendação é: não vamos deixar com que essa paz de Cristo seja ofuscada pela nossa incredulidade, insegurança e pelo medo que não deve se assenhorar do meu e do seu coração. Deus é aquele que guarda o nosso coração. É aquele que está constantemente cuidando da minha vida e da sua vida, cuidando das nossas famílias, cuidando do nosso Brasil. Deus tem os seus olhos postos nas autoridades. Deus é aquele que espia e que olha todas as coisas. E sabiamente, Ele sabe conduzir tudo, meus queridos irmãos. Então a palavra de Deus nos diz assim, ainda em Jeremias: invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então esse é o momento de invocarmos a presença de Deus. Esse é o momento de confiarmos no Senhor e não andarmos ansiosos por coisa alguma. Por quê? Simplesmente porque Deus é aquele que tem cuidado de nós, o seu povo. Então eu quero deixar essa mensagem, essa palavra, muito mais de confiança para o seu coração.
para que você continue firme, confiando em Deus, firme nas promessas, tendo fé, crendo na sua palavra e certos de que Deus é aquele que está cuidando de nós em meio a esta pandemia. Nada acontecerá, irmãos, sem a permissão de Deus. Mas a palavra do Senhor esta noite, nesse momento, é que eu e você não possamos deixar que a paz de Cristo seja ofuscada pela minha intranquilidade, pela minha incredulidade e pela minha ansiedade desequilibrada. Quero deixar essa mensagem para o seu coração. Quero que você medite na palavra de Deus. Hoje, a palavra do Senhor falou para mim e fala para você agora. Não fiquemos preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejamos conhecidos diante de Deus, pelos nossos pedidos em oração, pela súplica e pelas ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, continuará, meus irmãos, guardando os nossos corações em Cristo Jesus. Quero que você medite e vá dormir esta noite com esta palavra no seu coração. Confie em Deus. Deus é aquele que nos dá paz em meio às tribulações e às dificuldades da vida. Vamos orar nesse momento, pedindo a orientação e a graça de Deus para as nossas vidas, a fim de que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, esta paz que não é construída pelas coisas dessa vida, mas pelo que Deus fez por mim e por você, na pessoa de Jesus, possa continuar viva e ativa em nossas ações em meio às provações e às dificuldades. Eu quero orar nesse momento pela sua vida, por todos aqueles que acabaram de escutar essa mensagem da parte de Deus. Orar para que Deus aplique essa verdade em nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai bondoso, Deus de toda paz, nesta hora, Senhor, vem visitar o teu povo. Se porventura, Deus, tem alguém que está apreensivo além do que não deveria, se a tua igreja, Deus, existe momentos de intranquilidades, falta de confiança em ti, nós queremos te rogar, Deus, que esta noite seja um momento, um encontro de paz, de alegria, de gratidão, de intercessão e de reconhecimento de que o Senhor é Deus. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E Tu és o Deus que pode abençoar a Tua igreja e as pessoas que nesse momento, Deus, nos ouvem e que acabaram de escutar a Tua santa palavra. Abençoa as vidas, Senhor, e os corações, nossos corações, para que possamos amar ao Senhor, que possamos devotar todo o nosso temor tão somente ao Senhor nosso Deus. Faz isso, Deus, para que a Tua igreja seja fortalecida, alimentada em meio a esta pandemia e medo que quer assolar o coração das pessoas. Nos abençoa com a Tua presença. Dá-nos uma noite tranquila, de segurança e de paz na Tua presença. E uma semana abençoada, Senhor, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ó Deus, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus. E agora, meus irmãos, vamos em paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido e bendito Pai, o poder e as consolações do Divino Espírito do Senhor, seja conosco, seja com a Igreja Presbiteriana de Petrolina e com todos os irmãos e pessoas que nos assistem, agora e para todo sempre. Amém. Deus cuide de cada um de nós, que tenhamos uma semana na sua presença, encorajada pelo poder da sua palavra, irmãos. Sigamos e Deus está conosco.
Deus nos abençoe agora e sempre.